diabo vai tentar te intimidar, mas não mude a sua posição. Você já disse não para ele, você já renunciou à proposta de Nabucodonosor, e mesmo você dizendo não para a Babilônia, ele vai insistir com a proposta, com a intenção de manchar as tuas vestes e te oferecer algo que venha corromper a tua essência. Ele vai te oferecer dinheiro, vai te oferecer emprego, vai te oferecer manjares, homens, mulheres, oportunidades, com a intenção de tirar você do propósito de Deus e corromper a sua santidade. Porém, não se esqueça do que está escrito em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia, porque eu não posso deixar com que a Babilônia venha influenciar os meus princípios. Não é porque você vive dentro de um sistema babilônico que você vai se corromper. Não é porque você trabalha em um ambiente promíscuo que você vai se prostituir. Não é porque você nasceu em uma casa idólatra que você vai idolatrar. Não é porque seus primos xingam palavrão que você vai xingar. Não é porque muita gente se corrompe nesse trabalho que você vai se corromper. Porque você está na Babilônia, mas seus princípios são de Jerusalém. Eu não posso deixar com que o sistema da Babilônia venha corromper os meus valores. A Babilônia não pode influenciar os meus princípios. Spurgeon dizia que a igreja tem pouca influência no mundo, quando o mundo tem muita influência na igreja. Quando o mundo passa a ter influência dentro da igreja, a igreja perde a sua autoridade sobre o mundo. Não há motivos para o mundo vir à igreja se aqui dentro tiver a mesma coisa que lá fora. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser exemplo. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja não pode viver o que o mundo vive. A igreja precisa ser exemplo. John Wesley tem uma frase que eu gosto. Ele dizia: não há paz entre você e Deus se existir paz entre você e seus pecados. A partir do momento que eu tenho paz com o pecado, Deus não tem paz comigo. Porque Deus ama aquilo que eu sou, mas não ama o pecado que eu pratico. Deus não tem paz com o pecado. Deus não tem paz com a iniquidade. Nós não podemos se sentir à vontade com o pecado, com a iniquidade, com o sistema do mundo. O pecado não pode ser algo natural para nós. O Espírito Santo precisa sempre nos levar ao arrependimento, a ponto de eu ter a consciência que eu não sou dessa terra, que eu sou do céu. Eu não posso deixar a minha mente cauterizar com esse mundo, a ponto de eu me acostumar com o erro, com o pecado. O próprio Tiago disse que todo aquele que é amigo do mundo se constitui. Então não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. A partir do momento que eu tenho amizade do mundo, eu tenho inimizade de Deus. O próprio Jesus disse isso, que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou eu me relaciono com Deus, ou me relaciono com o mundo. Ou eu tenho amizade com Deus, ou tenho amizade com as trevas. Ou eu ando no caminho de santidade, ou eu ando no caminho da perversidade. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus sentava na mesa para comer com pecadores. Verdade. Só não se esqueça, Jesus sentava na mesa para pregar para pecadores e não para pecar com pecadores. A partir do momento que eu faço o que o pecador faz, eu não tenho autoridade sobre ele, porque a igreja precisa se posicionar. É por isso que você está tentando pregar para o teu primo que não é crente e não consegue, porque toda vez que tu prega para ele, ele olha para você e diz: você, querendo pregar para mim, tu está pior que eu, rapaz.
Porque se você não é exemplo, você não é autoridade. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Realmente, eu estou sozinho. 1, 2, 3, vai. Porque antes do mundo ouvir o que eu prego, ele observa a forma como eu vivo. Se aquilo que eu prego não condiz com o que eu vivo, eu não tenho autoridade. Porque a autoridade não é falar a palavra, é viver a palavra. A autoridade é constituída com o exercício da palavra. Eu conheço gente que está desviado da igreja e que tem a Bíblia na ponta da língua. E que toda hora fica, não, porque em Gênesis está escrito isso. Em Êxodo está escrito isso. Não, porque em Mateus está escrito. Ele tem a Bíblia na ponta da língua, só não tem a Bíblia na ponta do coração. E o que te salva não é conhecimento, o que te salva é praticar aquilo que conhece. O diabo conhece mais Bíblia que todos nós juntos e vai ser condenado para o inferno. Porque não basta você ter o conhecimento da Bíblia, você tem que ter o exercício dela. É a prática da palavra que te dá vida. É a prática da palavra que te dá autoridade. É por isso que toda autoridade espiritual é constituída com prática. É por isso que eu preciso entender que a autoridade não é gritar, a autoridade é viver a palavra. Eu não preciso gritar aqui nessa noite para dizer que eu tenho autoridade. E não precisa ter irmão marchando hoje para dizer que o fogo caiu. Pelo contrário, eu posso pregar nesse nível, tranquilo, e a glória de Deus está descendo dentro de uma atmosfera diferente. Por quê? Porque a autoridade não é simplesmente o fato de gritar, mas de viver a palavra. Irmão, você precisa entender o que é autoridade espiritual. Você já viu alguém gritar no nome de Jesus e o diabo não sair? O nome de Jesus tem poder, sim ou não? Por que tem gente que grita no nome e o diabo não sai? Você precisa ler Mateus capítulo 10. Jesus disse algo para os discípulos. Ele disse, em meu nome expulsarão e curarão. Ou seja, Jesus está delegando a autoridade para discípulos, para gente que anda com Jesus. Quem não anda com Jesus não tem autoridade. É por isso que tem gente que fala no nome, mas não tem vida com esse nome. E se não tem vida, não tem autoridade. Você quer que eu te dê um outro texto bíblico? Lembra dos filhos de Seva? Tentaram expulsar o demônio no nome de Paulo, no nome de Jesus. Ao endemoniado colocou a mão para trás e disse, sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. E não foi embora. Pelo contrário, saiu correndo nu, gerando vergonha para aqueles homens. Porque não basta apenas gritar no nome, tem que ter vida com esse nome. Guarda essa frase, demônio não se expulsa com palavra, demônio se expulsa com vida. É a autoridade que há no nome de Jesus, mas é o quanto esse nome está transformando a minha vida e a minha essência. É a vivência desse nome. A vivência me traz autoridade. Pastor, quer dizer então que eu não posso conviver com gente que não é cristão, que eu não posso conviver com gente que não é evangélica, que eu não posso conviver com gente que é do mundo? Não, não é nada disso. É claro que você vai conviver com pessoas que não são evangélicas, que professam uma fé diferente da sua, até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Perdeu a frase, vou repetir não. John Wesley dizia o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo da vida do cristão. Perdeu outra, vou repetir não. Spurgeon dizia o seguinte, santidade não é você se isolar do mundo, mas é você viver no meio da lama e não sujar as vossas vestes. Pastor, mas eu estou recebendo muito convite no mundo, é muito convite na faculdade, no meu colégio, que tem hora que eu não consigo suportar. Pois é, se você se posicionasse na faculdade ou no colégio como crente, os convites não chegavam. Só está chegando porque ninguém te respeita. Porque no dia que alguém te respeitar como crente, eles vão pensar duas vezes e vão dizer, não vamos nem convidar fulano, porque está arriscado fulano levar a gente para a igreja do que a gente levar ele para o mundo.